Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Pereira. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês aí algumas funções de arrays no PHP. Mas antes, dois recadinhos, né? Primeiro, você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí, né? É assim que você terminar de assistir, tá? E é isso. E o outro recado que eu queria passar para você é a respeito aí das funções, né, de linguagem de programação. É só ressaltando o que eu falei no outro vídeo. Não precisa decorar, tá? Eu tô passando aqui algumas funções para você conhecer, tá? E se você tiver dúvida, pode voltar no vídeo, ou pode consultar a referência que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então é isso. Então vamos ver aqui algumas funções de array. A primeira função que eu quero mostrar para você é uma função range, que gera valores para um array. Então eu vou colocar aqui um array. E aqui eu vou usar a função range, tá? Ela recebe dois valores, né? O meu limite inferior e superior. Então eu vou colocar aqui o valor de 1 a 10 e vou utilizar aqui o for each, tá? O for each, ele exibe os elementos do array, né? Então ele lê esses elementos e exibe pra gente. Então eu vou colocar aqui array as número, tá? O que vem depois do as aqui, ele é um parâmetro que significa cada posição do array, tá? Então eu vou colocar aqui número. Vou exibir ele aqui na tela, né? Passando aqui o echo. Vou só concatenar com BR aqui para ficar melhor. E ele exibe aqui os números, né? O meu array aqui de 1 a 10, tá? Então ele gerou aí para mim um array de numérico, tá? Não precisa ser numérico, tá? A gente pode usar aqui letras também. Vou colocar aqui A a Z. Ele gera aqui também um número, um array, né? De A a Z, tá? Um terceiro parâmetro que a gente pode passar também é o step. O step é o de quanto em quanto ele vai gerar esses valores. Então eu vou colocar aqui 2, por exemplo, utilizando um exemplo com letras, tá? Mas igual, por exemplo, aqui ele gerou A, C, E, G. Então ele está pulando de duas em duas letras, né? Essa geração aqui de letras e também de números. Funciona também. Então esse aqui é o array range, tá? Agora aqui eu vou criar um outro array, tá? Vou colocar aqui alguns nomes. Vou colocar aqui, por exemplo... Não vou usar um outro exemplo. Vou colocar aqui alguns objetos, né? Vou colocar aqui caixa, martelo, furadeira. Só para diversificar o exemplo, tá, pessoal? Tá bom. Coloquei esses três elementos aqui no array. E a outra função que a gente vai ver é o inArray. O inArray, a gente usa ele para verificar se existe um elemento dentro de um array, tá? Então a gente usa aqui, ele retorna um booleano. Então a gente usa aqui um if, tá? inArray. E aqui a gente passa o elemento que a gente está procurando. Então eu vou colocar aqui caixa. E o outro parâmetro, o array, né? Então eu vou colocar aqui array. Então eu estou verificando se existe o elemento caixa dentro do meu array principal, tá? Se existir, eu vou mostrar uma mensagem aqui. Existe. Caso contrário, né? Não existe. Salvando aqui e executando, ele falou aqui que o elemento caixa existe no array. Agora, se eu colocar aqui outra coisa, tipo esse aqui, ele dá aqui que não existe. Então, essa é uma forma de você testar se o elemento existe aqui no array, tá? Bom, uma outra função também, que ela vai não só testar se um elemento existe, mas também ela vai buscar a posição desse elemento, é o array search, tá? Então, se eu quiser saber qual a posição de um determinado elemento no array, eu uso aqui o array search, tá? Array search. E aqui eu vou passar, né, o elemento que eu quero pesquisar. Então, eu vou colocar aqui martelo, por exemplo. E o meu array, tá? O array principal. Então, passando aqui os dois. Eu vou exibir aqui a minha resposta, né, que é pos. E recarregar, ele retornou 1, né? E é a posição correta aqui do meu array, né? A posição 1. Então ele retorna aí o índice de um elemento, caso encontrar, tá? Se ele não encontrar, eu vou trocar uma palavra aqui, uma letra, né? Ele retorna nada, né? Ele retorna um booleano, que é false. Pra gente ver isso melhor, a gente vai usar aqui um var dump.
vai detalhar aqui a minha resposta. E olha só, ele retornou um booleano falso, porque não encontrou o elemento, né? Então esse aí é o array search, tá? Que a gente usa aí para buscar, né, elementos dentro aí do nosso array, tá? Bom, uma outra função que também tem no array, né, é o array diff, né, o sort, né? Vamos ver o sort primeiro, depois a gente vai ver o diff, tá? O sort, ele ordena os elementos do meu array. Então eu vou utilizar esse mesmo array de texto aqui. É bom que a gente use um exemplo de textual, né? Então eu vou passar aqui o meu array, né? O array normal. E o sort, ele vai ordenar ele. Então eu vou exibir ele aqui, tá? Vou colocar aqui um print R, o meu array, tá? Depois de executar aqui a função sort. Ele não retorna um array específico, tá? Porque ele trabalha no próprio array. Então ele já vai ordenar ele aqui automaticamente. Então ele aqui ordenou, né, por ordem de letra, né? Então alfanumérica, né? Caixa, furadeira e martelo. Então você vê aí que ele ordenou, né, os meus elementos. Só vou colocando um exemplo aqui, vou colocar aqui um armário só para você ver no final do array, e ele ordenou também os meus elementos, tá? Então essa é a função sort, tá? Então é utilizada aí para ordenar elementos aí de um array. Utilizando aqui um outro exemplo, vou colocar aqui uma faixa numérica, né? Qualquer, vou colocar 30, 10, 20. Vou colocar aqui 100 na frente. E vou recarregar. E ele ordenou também os meus números, né? Ó, 10, 20, 30, 100, tá? Então ele ordenou os meus elementos. Então, para a gente ordenar, a gente usa a função sort, tá? E para finalizar, nós vamos ver uma outra função aqui, né? Que é o array diff, tá? O array diff, ele vai trazer aí a diferença, né, entre dois arrays. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada diferença e vou executar a função array diff, tá? O array diff, ele recebe dois parâmetros, um array base, tá? Que as comparações serão feitas com base nesse primeiro parâmetro, que é o primeiro array, tá? E o segundo é o array que eu quero utilizar aí para ser comparado, que é o array 2, tá? Então ele vai mostrar aqui para mim essa diferença. Então eu vou colocar echo diferença. Vou colocar aqui print R, né? Nosso famoso print R aí. Ele vai mostrar o array resposta, tá? Bom, então ele já mostrou pra gente aqui a diferença, né, entre esses dois arrays. E ele exibiu aqui Maria, tá? Por que ele exibiu Maria e não André, né? Porque ele está utilizando o primeiro array como base, né, de comparação. Então ele viu lá que Maria existe no primeiro array, mas não existe no segundo. E apontou aqui pra gente a diferença, né, que é apenas Maria, tá? Se eu trocasse a ordem aqui dos parâmetros, você veria que, né, essa resposta ela vai ser diferente, tá? Opa, coloquei aqui errado. Vamos lá. Então exibiu André, né? Que é a diferença aí que a gente está comparando. É o único elemento diferente aqui nesses arrays. Então ele utiliza aí um array como base, né, para fazer essa comparação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né, desse vídeo mostrando aí algumas funções de array. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Peço vocês novamente para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Um forte abraço e um excelente dia.